A graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Leandro Ramos, missionário, servo do Deus Altíssimo. Venho compartilhar mais um vídeo em nosso canal aos irmãos. É a segunda parte, ou parte 2, de Market the Maker. Ou seja, negociando o Criador. Isso, negociando Jesus Cristo. Negociando o Evangelho da cruz do Calvário. Isso mesmo. Muitas igrejas nossas, muitos ministérios têm feito isso. Comercializado o Criador. Comercializado o Evangelho. Ah, não? Então nossa função aqui quanto igreja é trazer o despertamento para a igreja que dorme. Aqueles homens e mulheres que não são homens e mulheres de oração. Aqueles homens e mulheres que ainda escutam 51 horas de pregação, de querigma, de palavra. E a segunda parte desse tema, Market the Maker, negociando, vendendo o Criador, eu quero começar com o pensamento de Charles Haddon Spurgeon, mais uma vez, e terminar com a solução, um paliativo que você pode fazer através da carta de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, o que você pode fazer para combater esses heréticos desviados da verdade, com suas vãs filosofias. Então acompanhe comigo. Charles Spurgeon disse, antes da sua morte, deixando esse legado para nós, igreja: será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação. Avalie o preço, está falando para nós. Devemos avaliar o preço. E se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio e tire deles o máximo de lucro que puder. Mas permita-me sussurrar em seus ouvidos: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Charles Haddon Spurgeon. Se você está familiarizado com a vida de Charles Haddon Spurgeon, provavelmente já ouviu falar sobre a controvérsia do declínio. Spurgeon gastou os últimos 4 anos de sua vida lutando contra as primeiras tendências do modernismo, que ele bem divisou com ameaça ao cristianismo bíblico. E que podemos fazer contra esse Market the Maker? Devemos seguir o apóstolo Paulo e as Sagradas Escrituras, que instruiu ao seu servo, ao seu discípulo Timóteo, na primeira epístola, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, está escrito: corrigiu os que ensinavam falsas doutrinas, exortando-os a buscarem um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. 2. Primeira epístola, primeira carta a Timóteo de Paulo, capítulo 1, versículo 18 a 19, está escrito: combatei em favor da verdade divina dos propósitos de Deus, mantendo sua própria fé e boa consciência. Isso é para nós, igreja. 2:1:8, orar pelos perdidos e levar os homens à igreja a fazer o mesmo. 2:9 a 15, convocar as mulheres da igreja a desempenharem um papel de submissão dado por Deus e a criarem filhos piedosos, tornando-se exemplo de fé, amor e santidade com bom senso. É forte. 3:1 a 13, escolher com diligência líderes, com zelo, com discernimento, líderes espirituais para a igreja com base na capacitação, piedade e virtude deles. Se não tiver essa característica, não é líder, é falso líder. 4:1 a 6, identificar a fome do erro e os que o ensinavam expondo isso à igreja, a fome da palavra, o erro.
a operação do erro, que é um espírito. 4:6, alimentar-se constantemente com as palavras da Escritura, seu ensino fiel da sã doutrina, evitando todos os mitos e doutrinas falsas. 4, de 7 a 11, disciplinar a si mesmo, tendo em vista a piedade. 4:12, ordenar e ensinar com ousadia a verdade da palavra. A palavra ousadia no original é parresia, no original do grego. 4:12, seu modelo espiritual, essa parte pegou, seu modelo espiritual de virtude que todos pusessem seguir. 4:13 a 14, primeira epístola de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo, ler, explicar e aplicar com fidelidade as Escrituras em público. É nossa missão ler, estudar e aplicar, falar nas esquinas, nas praças, no colégio, na faculdade. 4:15 e 16, em sua própria vida progredir no assemelhar-se a Cristo, caminho Cristo, ser separado, sal da terra, luz desse mundo. 5:1 a 2, ser gracioso e gentil ao confrontar o pecado do seu povo. 5, de 3 a 16, demonstrar especial consideração e cuidado para com as viúvas, com os órfãos. 5, 17 a 21, uma das maiores crises da igreja, não sabe honrar os líderes da igreja que se mostravam fiéis e trabalhavam arduamente. Passa um ano com o líder, 7 meses, 4 meses, acha que já sabe tudo, já é diácono, já é presbítero, já é pastor e funda um ponto de pregação, abre uma igreja e diz que foi Deus que falou. Olha, se foi Deus que falou com ele, quem somos nós? Mas as Escrituras Sagradas falam o contrário. E aí, quem está certo? Ele ou as Escrituras Sagradas? Porque tem um prognóstico, tem etapas, tem um caminho, tem degraus a subir no ministério eclesiástico, no ministério, na obra que Deus nos comissionou. 5:22, escolher com grande cuidado os líderes eclesiásticos, certificando de serem eles mesmos maduros e provados. Existem convenções, falsas convenções. A pessoa se inscreve, faz um curso à distância de teologia e derrama o óleo. Falsos profetas ou profetas nécios, despreparados. É por isso que hoje eu prego em poucas igrejas e não tenho preocupação com isso. Porque eu tenho um ministério para pregar, seja para uma pessoa. Prefiro andar com 1, com 2, com 3. Prefiro às vezes pregar para as cadeiras, mas pregar o evangelho verdadeiro. Não vou negociar a minha fé. Não vou negociar o chamado. Igrejas apáticas, líderes com concessões, pecados para debaixo do tapete. Essa não é a igreja verdadeira. Pastor mentindo nos púlpitos, dizendo que todos são salvos, e a igreja que está salva e todo mundo dá glória a Deus. Isso é mentira. Isso é falso profeta, falsa igreja. E pode ter uma grande surpresa: acordar no grande dia e despertar e estar no Sheol do hebraico, o inferno, no Hades, o Hades, no lugar de tormento, o Apolion, que é outro tema para o futuro, ali no Tártaro, choro e ranger de dentes, enxofre, falsos profetas, falsa doutrina, falsa igreja, não tem culto de oração, não tem momento de oração, falso evangelho. Qualquer um sobe no púlpito, no altar do Senhor, com prostituição, com adultério, não tem conserto, não tem a arca da aliança, uma falsa igreja. Se você quiser continuar, pague o preço. Mas as Sagradas Escrituras diz: ensinar e pregar os princípios da verdadeira piedade, ajudando seu povo a discernir entre esta e a mera hipocrisia. Capítulo 5, versículo 24, capítulo 6, versículo 6. Fugir do amor ao dinheiro. Capítulo 6, versículos 7 e 11. Seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 6:11. Combater em favor da fé contra todos os inimigos e ataques. 6:12.
Que a graça, guardar os mandamentos do Senhor. 6,13.